Esse é mais um daqueles casos de CRM. Tem que parar de achar que só porque as pessoas têm CRM lá deles, porra, que eles não erram. Eu acho muito curioso que existe uma dificuldade do ser humano acreditar que o médico erra também. Eu expliquei no vídeo anterior que existem milhões de procedimentos, né, milhões de situações que às vezes eles passam até uma prescrição como teste. Então pegou o óculos novo, tem que devolver, quer dizer, não devolver, né? Tem que levar novamente ao oftalmologista responsável por aquela receita para fazer uma verificação, para ver se está batendo com o da ótica. Peguei o caso de uma cliente, por exemplo, chegou com uma receita na ótica, fizeram o óculos dela. Recebeu o óculos, sentiu desconforto. Aí novamente aquele checklist, né? Verificamos tudo que estava de errado ali, não encontramos nada e afunilamos para o quê? A receita médica. Aí o cliente vem com o seguinte argumento: mas esse óculos aqui, um pouquinho mais antigo, é o mesmo grau dessa receita. Ou seja, de acordo com o cliente, ele tem 2 óculos com a mesma receita, mas o novo, sei lá, por algum motivo ele precisou de um óculos backup, né? Reserva, não está funcionando bem. A gente vai fazer o quê? Vamos tirar a prova para ver se é o mesmo grau mesmo do antigo, né? Bota o óculos no lesômetro, vê o grau. O grau, olha só. Nossa, gente. O grau está diferente. Ou seja, o óculos que o cliente falou que é igual à receita, não é. Então, respondendo à pergunta, não é que o oftalmologista vá se responsabilizar pelo óculos cujo ele passou a receita errada. Existe justamente uma garantia para esse tipo de coisa, né? Esse tipo de problema que pode acontecer com todo mundo. Na ótica onde eu trabalho, existe um período aí de 3 meses, né, para a pessoa reportar todos os problemas que ela tem com óculos ao médico. Existe um tempo aí, né, para se verificar isso várias vezes. 3 meses é tempo pra caramba. E dentro desses 3 meses, se realmente o médico passar outro grau, outra receita, a pessoa não vai pagar nada por isso. Vai ser feita uma retificação, que a maioria dos fabricantes, né, que a gente conhece hoje, Varilux, Zeiss, eles dão essa garantia para a pessoa. Erro de receita. Erro médico é uma realidade, gente. Inclusive, aquele fabricante caro que você pagou mais de R$5.000, ele dá isso de suporte para você. Juridicamente, eu nunca vi um caso de um médico ter se responsabilizado e ter que tirar do próprio bolso para pagar a lente para o cliente. Isso aí realmente eu nunca vi acontecer. Até porque tem a dita garantia que eu já mencionei aqui. Mas se for o caso, por algum motivo, sei lá, passou dessa garantia, teve um episódio do House que o médico foi bem honesto. Olha, te dei um diagnóstico errado, peço desculpas, vamos tratar de novo aqui sem custo nenhum. Mas aí mesmo assim, né, o paciente quis brigar. É o Dr. Wilson, né, o oncologista, né, da série, Dr. House. Agora, é interessante mesmo a gente olhar para esse problema com mais atenção, porque, por exemplo, tem muitos casos que, às vezes, o médico ele é muito antigo, né, em uma determinada família, e aí os clientes desse médico já conhecem há muito tempo. No bairro onde eu moro acontece muito isso, né? Tem muitos idosos, muitas pessoas, né, aí na terceira idade que tem muita confiança, tem uma confiança extrema, inabalável num determinado médico, e aí esse médico, para eles, é unânime. Nada que esse médico vier a dizer vai estar errado para essa pessoa. É muito difícil, né, tentar fazer com que uma mentalidade seja mais flexível quando ela já está extremamente enrijecida. É difícil aceitar algumas coisas novas, né? Mas eu quero que todo mundo entenda, pegou o óculos, leva para conferir, tá sentindo desconforto? Todo checklist vai ser feito, né? Vai ser verificado tudo. Mas se afunilar para a receita, infelizmente, não tem onde correr. Tem que levar um médico novamente. Até porque o médico, muitas das vezes, ele precisa do feedback da pessoa para saber se a pessoa está enxergando quando ela está lá naquela máquina. Hoje tem alguns aparelhos mais modernos, né, que eles conseguem medir o grau da pessoa sem a pessoa dar um feedback qualquer. Eu já fui em clínicas em que eles fazem a medição moderna, eletrônica, automática, e a manual junto, né, para confrontar os dois. Ou seja, você tem a medição moderna, né, pela máquina, você tem a medição manual que o oftalmologista faz, e aí os dois vão ver quem está certo, né? A máquina moderna, nova, que faz tudo automático, sozinha, ou o oftalmologista lá conversando com o cliente, né, tendo feedback lá do paciente, né. Mas a gente também pega médicos aí que já estão, assim, praticamente no fim da carreira, né, pô, a pessoa não se atualiza mais. Às vezes a gente pega muita receita e com a caligrafia que não dá para entender nada. A gente às vezes tem que ligar para a clínica, né, para o médico, para poder confirmar, ver, meu filho, que grau é esse aqui que eu não estou conseguindo enxergar nada. E na pior das hipóteses acontece o seguinte: o pior caso é quando todo mundo está certo, a ótica está certa e o médico está certo, e aí a pessoa não enxerga. O que fazer? É nesse momento em que eu peço ao cliente encarecidamente, com toda a paciência e educação, que ele vá a um outro profissional. É aí que o bicho pega. A pessoa tem tanto orgulho contido dentro dela que ela não consegue procurar uma segunda opinião, seja por questões financeiras ou por questões de orgulho, não sei. Acontece que o óculos, quando está com as medidas corretas e o grau cravado, não há nada que você
possa ser feito. Ajuste também, às vezes, não salva 100% dos casos. E já aconteceu, eu tô falando isso por experiência própria. A pessoa foi feita toda a verificação, tá tudo certo, o grau que o oftalmologista passou, o próprio oftalmologista falou, ó, tá certo o grau, mas aí eu falei, ó, então faz o seguinte, procura um outro profissional, busque uma nova opinião. Nesse caso, eu consegui convencer a pessoa de ir a um outro oftalmologista. O outro oftalmologista fez uma prescrição completamente nova, diferente da anterior, e a gente conseguiu fazer a retificação sem problema algum. Outra coisa legal é que essas garantias cobrem, né? De repente você fez uma receita com um médico e 2 meses e meio depois se consultou com outro oftalmologista, ele passou uma receita diferente, tá incluso dentro da garantia, pode ser feita uma nova lente sem custo nenhum, a pessoa não vai pagar nada. Então é isso, pessoal. Novamente, vamos tirar um pouquinho dessa capa do orgulho de achar que tá todo mundo certo. A gente não deve depositar 100% de nossa confiança em ninguém, nenhum tipo de profissional, por mais status que esse profissional venha a ter. A gente tem que sempre se questionar até das nossas próprias escolhas. Porque às vezes, quando eu vou na ótica, eu levo uma receita antiga achando que é receita nova. Também acontece muito. Já perdi as contas de quantas vezes um cliente chegou na ótica com uma receita achando que era uma receita nova, fez o grau e era a receita antiga. E aí?